Bom dia a todos. Declaro aberta a primeira sessão ordinária, hoje, dia 24 de janeiro do presente ano, para apreciação e aprovação da ata da sessão ordinária da 45ª sessão 2023. Pela aprovação, senhor presidente. Declaro aprovada. E nós hoje estamos com completo, temos aqui o desembargador Carlos Alberto, a desembargadora Fátima, os outros dois estão nas merecidas férias coletivas. Merecidas férias. Aí apresenta a doutora Lohane Jacob Molina, a doutora Francilene Gomes de Brito, MP e DP. E vamos começar com os processos de sustentação oral. Processo número 6.20, apelação 0192-527, 12/2015-806-001. É de minha relatoria. Apelante Stanley de Área Leão. Apelado Alexandre Magno Medeiros de Alencar e outros. Tem dois inscritos para a sustentação oral, a doutora Juliana Barreto e o doutor Augusto Fernandes Neto. Não tem quem chega. É do policial. Diga-lhe que vem para cá, porque... Se não tiver ninguém, eu vou. Aquela doutora, será que ela vai fazer sustentação? Não sei. Só assistir, não é sustentação, não. Né? Não tem nenhum advogado aí fora? Não tem nenhum advogado presente, então eu vou dispensar aqui a sustentação. Então o processo será julgado com os demais. Chamo a julgamento a apelação 6.187, apelação 02-731-38-05-2022-806-001, da relatoria da desembargadora Maria de Fátima Melo Loureiro. Apelante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado, FIDC-NPL1. Apelado Diego Nascimento Silva. A doutora Manuela Santos está escrito de forma online, sustentação oral. Pela parte apelante. Doutora Manuela, a senhora está em sala? Bom dia, excelência, sim. Então, com a palavra, a relatora. Doutora desembargadora Fátima, por favor. Pois não, senhor presidente. Doutora Manuela, a senhora dispensa a leitura do relatório? Dispenso sim, excelência. Então, a senhora com a palavra para a sua sustentação oral. Muito obrigada, excelência. Inicialmente, eu cumprimento a todos, bom dia. Bom dia, nobres julgadores, bom dia, nobre julgadora relatora, bom dia, serventuários da Justiça e demais presentes nesta sessão. A ação, excelências, ela trata de uma reclamação que foi formulada pela parte recorrida, onde informou que teve seu nome restrito nos órgãos de proteção de crédito indevidamente pelo Fundo de Investimento, ora recorrente, uma vez que não tinha nenhum débito, não reconhece nenhum débito junto à empresa recorrente. Razão pela qual ingressou com esta ação. Em sede de defesa, excelências, o Fundo de Investimento esclareceu que não houve qualquer irregularidade na negativação aqui reclamada, porque o que foi que aconteceu? A parte recorrida, ela contratou os serviços de um cartão de crédito junto às Casas Bahia, via varejo, realizou o pagamento parcial da sua dívida, no entanto, restou inadimplente, uma vez que não realizou o pagamento integral do seu débito, razão pela qual seu nome foi restrito de forma devida. Ainda assim, sobreveio a sentença que condenou o Fundo de Investimento na declaração de desistência do débito, bem como na condenação do pagamento de R$5.000 a título de danos morais. E por esta razão que o banco vem aqui esclarecer alguns pontos. Excelências, o que se observa nos autos é que foi realizado o contrato de forma devida, foi, inclusive, consta a assinatura da parte recorrida no contrato, foi realizado o pagamento parcial, foi realizado o pagamento de algumas parcelas
da compra que foi realizada pela parte recorrida e que é de conhecimento geral que fraudador ele não realiza o pagamento de nenhuma parcela. O caso dos autos é um caso de contratação de serviços, no caso de serviços de cartão de crédito, onde o recorrido ele rechou inadimplente. De forma, excelências, que a sentença não merece ser mantida, uma vez que ela vai de encontro às provas carreadas aos autos, produzidas nos autos, desculpa. Por todo o exposto, excelências, considerando as provas que foram anexadas aos autos pelo banco, considerando o contrato que foi anexado, considerando as telas que foram anexadas, que demonstram pagamento parcial da dívida aqui em questão, é que o banco vem requerer que o seu recurso ele seja conhecido e totalmente provido para julgar improcedentes pedidos constantes na inicial. Acaso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, o banco requer que o valor do dano moral ele seja reduzido. Agradeço a Vossas Excelências pela atenção ao que se requer. Relatora. Pois não, senhor presidente. Passo então a leitura do projeto de ementa que está assim lançado. Apelação civil, ação declaratória de inexistência de débito, combinado com indenização por danos morais, insurgência, parte ré, relação de consumo, preliminar de prescrição rejeitada, prazo quinquenal, ausência da proposta de emissão de cartão de crédito, documentos juntados referentes a contrato diferente do protestado, dano moral devido, recurso conhecido e desprovido, sentença preservada. Preliminarmente, a presente ação não se encontra prescrita, pois o prazo é de 5 anos e não de 3, por ser uma relação consumerista. Logo, rejeita a preliminar de prescrição arguída pelo apelante. 2. No mérito, a questão cinge-se à controvérsia se foi válida ou não a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes. Alega a parte autora que teve seu nome negativado e não reconhece a dívida que ensejou a inclusão, ao passo que a parte ré afirma ter sido firmado a adesão a cartão de crédito. Em caso, a instituição financeira juntou apenas página da proposta de emissão de cartão e via de cartão no próprio corpo da peça contestatória, folhas 38 e 39, nos documentos anexados junto aos extratos do suposto cartão de crédito contratado. Entretanto, a prova, a fim de comprovar a efetiva contratação, seria a proposta de emissão de cartão, mas ela não se refere ao contrato ora negativado no nome da autora, pois se refere ao contrato 20, 16, 22, 13, 888, 66. E o contrato protestado é o de número 60, 70, 800, 627, 16, 6007. Assim, sendo, para a configuração do dano moral, basta correr o dano do dano. Por isso, quando é feito um protesto referente a uma suposta dívida, sem ter sido ela devidamente comprovada por contrato ou outro meio de prova, a justificar tal negativação, fica caracterizado o dano moral in re ipsa, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto. Tem-se que a condenação do apelante ao pagamento do valor de R$5.000 a título de indenização por danos morais guarda proporcionalidade com o ocorrido, bem como está em sintonia com os parâmetros adotados por este egresso tribunal. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. Como voto, senhor presidente, eminente Paulo. Ok, eminente relator, eu acompanho Vossa Excelência. Desembargador Mendes Forte. Igualmente acompanho, presidente. Resultado: a Câmara, à unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Preliminar de prescrição rejeitada. Vou chamar a julgamento agora o 6.97. Apelação número
55892-64-2020-806001. Apelante Sociedade Cearense de Oftalmologia, SCO e outro. Apelado Centro de Optometria, João Ferreira da Silva. A relatoria é do eminente desembargador Carlos Alberto Mendes Forte e o doutor Cícero Andrade está escrito para sustentação oral. Doutor Cícero Andrade, por favor. Doutor Cícero Andrade, por favor. Deixa eu chamar. Cícero Andrade. Será julgado juntamente com os demais. Vamos agora. A desembargadora fala, esses dois é de relatoria de Vossa Excelência. E esses dois próximos, a senhora vai julgar em conjunto ou um e outro? Um e outro. Mas a sustentação oral. Aí fica a critério. Tá bom, tá. Fica a critério. Vamos ver aqui. A primeira, 6.97, apelação 0255. Não, pera. Apelação número 0113-770-96. 2018-806001. Apelante Danilo Rocha Dias. Apelada Camila Bezerra Dantas. O doutor Damião Tenório está inscrito para sustentação oral. Vai abrir sustentação oral? Então a senhora pode ler o voto. Ele não vai abrir. Dos dois? Então vai anunciar o outro também. Apelação número 677, apelação 0112-310-74-2018-806001, apelante e apelada, Camila Bezerra Dantas, apelante e apelado, Danilo Rocha Dias. Relatoria da desembargadora Maria de Fátima Melo Loureiro e o doutor Damião, também inscrito para representar a parte Camila Bezerra Dantas, também não dispensa a sustentação oral. Razão por que eu concedo a palavra à eminente relatora. Pois não, senhor presidente. Dispensada a sustentação oral, eu passo então a leitura do projeto de ementa do primeiro processo anunciado, no qual foi apelante Danilo Rocha Dias. Bom, o projeto de ementa está assim lançado. A apelação cível, ação de indenização por danos materiais e morais, profissional médico, veiculação de informações nas redes sociais pela parte ré, violação de direito de imagem, dano moral configurado, sentença de parcial procedência, recurso do autor, realização de nova perícia, desnecessidade, majoração do quanto indenizatório, impossibilidade, recurso conhecido e desprovido, ato judicial de peso mantido. Em caso, a controvérsia gira em torno da pretensão da parte autora de reforma parcial da sentença, que julgou parcialmente procedente o pleito exordial para condenar a parte ré em danos morais em R$10.000, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir deste arbitramento e de juros moratórios de 1% desde o evento danoso. Cuida-se na origem de ação ordinária em que a parte autora busca reparação por danos morais em razão de eventual ofensa à sua honra e à sua dignidade, decorrente da veiculação de informações nas redes sociais que denegriam sua imagem, acusando-o de erro médico e descaso profissional pós-operatório. Inicialmente, a parte autora requer nova instrução processual para a realização de perícia, com um médico especialista capaz de avaliar a extensão dos danos sofridos, pois, aspas, o perito oficial não realizou seu trabalho técnico e científico de modo a esclarecer todas as questões necessárias sobre o objeto da perícia. Com efeito, a realização de nova perícia somente pode ser determinada nas hipóteses de omissão ou inexatidão dos resultados da primeira, ou ainda quando a matéria não parecer suficientemente esclarecida ao juiz,
artigo 480, parágrafo 1º do CPC, que não é caso da hipótese dos autos, em que a parte recorrente alega incapacidade técnica do expert. Havendo colisão de dois direitos fundamentais, quais sejam o direito à honra e o direito ao livre pensamento, artigo 5º, inciso 4, 5 e 10 da Constituição Federal, e como haver escolhida pela parte ré, a fim de demonstrar seu descontentamento com o médico cirurgião plástico, foi às redes sociais, ocasião em que foram veiculadas informações que denegriram sua imagem, acusando-o de erro médico e descaso profissional pós-operatório, o que poderiam macular a carreira e honra do prestador de serviço, reconhece-se a existência de abalo moral decorrente das informações publicadas. Na hipótese dos autos, levando-se em conta, de um lado, a gravidade do comportamento da ré, o evidente dano anímico causado no autor, ante a repercussão dos fatos na comunidade local, inclusive em seu ambiente profissional, descritos com riqueza de detalhes em sua inicial e também confirmados pelos depoimentos, pelas testemunhas ouvidas em juízo, folhas 725 e 728, a finalidade educativa e preventiva da condenação, e de outro, a condição financeira das partes, reputo razoável o valor da indenização fixada em R$10.000, posto que proporcional para compensar o dano sofrido, sem contudo implicar enriquecimento sem causa, bem como possui caráter igualmente pedagógico, razão pela qual não merece reforma à sentença. Recurso conhecido e improvido. Sentença preservada. É o voto, senhor presidente. Eu acompanho Vossa Excelência, desembargador Carlos. Também acompanho. Resultado da Câmara, a unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Vai para o subsequente. Passo, então, a leitura do projeto de emenda do segundo processo anunciado. No primeiro processo, foi recorrente apenas o senhor Danilo Rocha Dias. No segundo processo, são apelantes ambas as partes, senhora Camila e senhor Danilo. Ementa apelações cíveis, ação indenizatória, prova emprestada, erro médico, sentença de procedência, preliminar de nulidade de sentença, decisão surpresa e desrespeito aos princípios da ampla defesa e contraditório, reconhecimento, incidência dos artigos 10 e 933 caput do CPC, recursos conhecidos, provimento do apelo da parte ré, retorno dos autos ao juízo de origem, proferindo-se, em seguida, nova decisão, prejudicado o recurso da parte autora. 1. Após o julgamento de procedência da demanda em apreço, para o fim de condenar a parte ré a pagar a requerente indenização pelos danos materiais no valor de R$ 8.170,12, acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde o efetivo prejuízo e juros moratórios de 1%, desde o evento danoso, bem como indenização pelos danos morais em R$ 30.000, acrescido de correção monetária, ambos os litigantes manejaram recurso de apelação cível. Em sede de preliminar, a parte demandada, apelante, argue a nulidade da sentença, tendo em vista que o processo estava suspenso para a produção de prova na ação número 01.13.770.86/2018, o que entende ter havido decisão surpresa e de respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório. 3. Da análise detida dos autos, presume-se que, embora o presente processo estivesse suspenso desde maio de 2019, a autora apelada anexou novas provas constantes às folhas 390 e 395 em janeiro de 2021, razão pela qual o magistrado proferiu despacho à folha 398, concedendo prazo de 15 dias para o demandado recorrente se manifestar acerca das novas provas, de forma que o ato judicial foi publicado em 6/9/2021,
tendo o prazo iniciado no dia 8/9/21 e encerrados no dia 28/9/21, conforme certidão de folha 400. Ademais, vislumbra-se que a sentença, de fato, foi proferida em 3/9/2021, com liberação nos autos em 8/9/21, ou seja, 20 dias antes do término do prazo para manifestação da parte acerca da petição de folha 390 e 395. Com mídias anexas, o que não pode ocorrer ante a vedação de proferimento de decisão surpresa. 5. Além disso, observa-se que o magistrado, ao indeferir os embargos de declaração às folhas 447 e 448, equivocou-se ao entender que, aspas, decorrendo o prazo sem manifestação, não havendo qualquer violação de ordem processual passível de saneamento, conforme se vê as folhas 447. Desta arte, em casos em que ocorre a decisão surpresa e o cesseamento de defesa, a Corte Cidadã e os tribunais pátrios têm anulado o julgamento e determinado o retorno dos autos ao tribunal de origem para o devido cumprimento de normas processuais, sobretudo dos artigos 10 e 933, caput do CPC. Desta forma, conhece-se dos recursos interpostos por ambos os litigantes para a acolhida preliminar de cesseamento de defesa suscitada, declarar nula a sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao juiz de origem, proferindo-se em seguida nova decisão, desconsiderando a prova emprestada, anexada pela autora conforme se entender de direito. Resta prejudicada a análise das matérias remanescentes no recurso da parte demandada e da autora, sendo que as partes poderão eventualmente interpor novo apelo após a aprovação de nova sentença, caso seja de seu interesse. É o voto, senhor presidente, eminentes pares. Recurso prejudicado. Eu acompanho Vossa Excelência, desembargador. Ratifico o voto provisório e acompanho integralmente a relatora. A Câmara, unanimidade, conhece dos recursos para julgar prejudicado ao apelo da parte autora e dá provimento ao recurso da parte ré. Chamo agora a julgamento o 661, apelação número 0051-769-62-2028-060112. Apelante Francisco Macedo da Cruz Filho, apelado Flávio Bezerra de Oliveira. O doutor Lucas Costa está inscrito pela parte apelada, a relatoria da desembargadora Fátima Loureiro. Doutor Lucas da Costa, veja aí fora se tem alguém aí. Bom dia, estou aqui, Excelência, estou aqui online, Excelência. Vossa Excelência aqui não está. Vossa Excelência é da onde? Eu sou de Juazeiro do Norte. Então pronto. Com a palavra eminente relatora. Não está escrito aqui. Não, senhor presidente. O Lucas, né? Doutor Lucas, o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispenso sim, Excelência. Então, o senhor com a palavra para a sua citação oral. Perfeito. Bom, primeiramente, bom dia, Excelências, bom dia aos colegas presentes. O caso, Excelências, trata-se de uma situação relativamente simples, mas que é essencial ser trazida ao conhecimento de Vossa Excelência. O que ocorre? O nosso cliente, autor da apresentação e, nesse caso, o apelado, ingressou com a ação, primeiramente com a tutela de urgência em caráter antecedente, para conseguir a sustação de um protesto que havia sido colocado contra ele. Nosso cliente trabalha com imóveis, tem financiamento, então para ele era essencial que esse protesto fosse retirado. E o que acontece? Nesse caso, quem colocou o protesto, no caso é o réu da apresentação e o apelante, colocou o protesto de um valor de R$45 mil, de uma nota completamente fora dos ditames legais. Daqui a pouco eu vou mostrar as excelências, mas uma nota que não atendia os requisitos legais, não tinha sequer o nome da pessoa que teria que receber o valor. Então ele fez esse protesto, a gente ingressou com essa ação, explicando o quê? E aqui eu vou trazer a realidade fática para as excelências. O nosso cliente, o autor da ação, havia conversado com o réu acerca de um terreno que estava lá à venda. O nosso cliente seria interessante comprar. Mas quando o nosso cliente percebeu a realidade desse imóvel, que havia um processo judicial, inclusive o processo judicial está ainda correndo, sobre a propriedade desse imóvel, havia outras pessoas que se dizem proprietários do imóvel, inclusive nós temos uma testemunha, que é o Fabiano, ele tem escrituras particulares comprando esse terreno, foram acostadas aos autos, o Fabiano, inclusive, testemunhou na discussão,
demonstrando que esse terreno está sob litígio, né? A gente não pode nem sequer comprovar a propriedade do réu sobre esse terreno. Então, nosso cliente, naturalmente, desistiu dessa compra, não assinou nada e seguiu sua vida normalmente. Um ano depois dessa situação, ele foi surpreendido com esse protesto de R$45 mil. A gente ingressou com essa ação, a priori, nós conseguimos a tutela de urgência, o magistrado deferiu a tutela, retirou esse protesto e o processo prosseguiu normalmente. A audiência de conciliação, a audiência de instrução, na qual foi ouvida essa testemunha, Fabiano, que confirmou os fatos, que esse imóvel não é do réu, e o processo foi para julgamento. No julgamento, o magistrado entendeu pelo nosso direito, né, deferiu em certa tutela, em cognição definitiva, que nosso cliente estava correto, que essa negociação ela é até inexistente, porque o imóvel não é propriedade do réu, ele não poderia sequer vender um imóvel que não é de propriedade. Além do que, o protesto não atenderia os ditames legais. E condenou o réu ao pagamento de danos morais, né, pelo protesto indevido. E o réu apelou, inconformado com a sentença, e o que ocorre? A apelação do réu, ela, em primeiro lugar, ela fere o princípio da dialeticidade. Por quê? O réu, ele limitou a sua apelação a 2 tópicos. O tópico da necessidade de garantia para a sustentação do protesto, sobre liminar, e sobre o dano moral, sobre a inexistência, né, o ver dele, o dano moral. Em nenhum momento da apelação, o réu ele ataca o cerne da questão, que seria a validade do negócio jurídico. Ele não tenta argumentar que o negócio jurídico é válido, não tenta demonstrar que o negócio jurídico existiu, que a propriedade do imóvel era do seu cliente. Ele alega que não poderia ser retirado o protesto em sede de liminar sem que houvesse a garantia. Só que, além de ele não atacar o cerne da sentença, essa discussão acerca dos requisitos da tutela de urgência já deveria ter sido feita em sede de agravo do instrumento, ou pelo menos em reconsideração do decorrer do processo, e ele não fez. Ele deixou para se manifestar sobre essa suposta irregularidade da retirada do protesto só em sede de apelação, quando já havia uma decisão definitiva, já havia sido produzidas as provas, a instrução havia sido realizada, demonstrando que o negócio jurídico é inexistente, é inválido, não poderia ter havido protesto sobre ele. Então, primeiro ponto, ele apenas foca na questão do requisito da tutela e ele tenta dizer que não houve dano moral, porque não havia nexo de causalidade entre os fatos, né, causados pelo protesto e algum tipo de prejuízo financeiro por parte do nosso cliente. Porque a gente até apostou no inicial, em meio da Caixa Econômica, demonstrando que os financiamentos foram paralisados por conta desse protesto. Então, ele teve sim um prejuízo. Então, em resumo, excelência, houve o ato ilícito, por parte do requerido, ingressou com protesto, e eu queria até pedir aqui autorização a Vossa Excelência. Eu posso compartilhar a tela para mostrar uma página do processo? Vossa Excelência permite que eu faça isso? Bem rápido. Dentro do seu tempo de sustentação, o senhor pode fazer. Perfeito, Excelência. Agora, se extrapolar, aí ficará suspenso. Não, tranquilo, Excelência. Só rapidinho já para finalizar, certo? Vou compartilhar aqui, só para mostrar a Vossas Excelências. Os senhores conseguem ver minha tela? Continuar a sua sustentação. Ó, perfeito. Certo. A gente tem aqui uma cópia das notas promissórias. A primeira nota promissória, a nota promissória juntada no protesto. A gente percebe que ela não contém diversas informações essenciais. O nome de quem iria receber, data, documentos. Em contestação, o réu ele juntou uma nova nota, um novo cheque, colocando mais informações. Você percebe que é completamente diferente uma nota da outra. Então, assim, a má-fé do requerido é nítida nesse caso. Né? Ele chegou ao ponto de, no processo, falsificar uma prova, juntar um documento que não havia juntado no protesto, para tentar mostrar que estava correto. Então, já que partindo, vou falar de compartilhar. Então, já partindo para o encerramento, excelente, a gente percebe que o negócio jurídico não foi realizado, não poderia ser realizado sequer, já que o imóvel não era do proprietário requerido. Não há qualquer impedimento para retirada do protesto, especialmente agora em sede de sentença, independentemente de garantia ou não, e que o recurso do apelante não cumpriu nenhum dos requisitos legais. Então, por tudo isso, a gente pede, primeiro, não recebimento do recurso, ou, se recebido, que seja julgado improcedente e a sentença seja mantida. É isso. E obrigado pela atenção, Excelência. Bom dia. Passo, então, a leitura do projeto de ementa. Apelação cível, tutela provisória de urgência, antecipada em caráter antecedente, julgamento de procedência com declaração de inexistência da compra e venda, nulidade do protesto e condenação do réu em danos morais, pretensão de reforma, preliminares suscitadas nas contrarrazões acolhidas
Preclusão, caução como garantia em função da sustação do protesto, pretensão alcançada pela preclusão. Afronta a dialeticidade, recurso que não ataca especificamente os fundamentos da sentença, recurso não conhecido, sentença mantida. Trata-se de recurso de apelação, adversando sentença, que julgou procedente o pedido autoral nos autos da tutela provisória de urgência antecipada em caráter antecedente, declarando a inexistência do negócio jurídico de compra e venda, bem assim a nulidade do protesto e condenando o promovido em danos morais no montante de R$10.000. 2. Preliminar de preclusão. Em suas razões recursais, o recorrente limita-se a sustentar a necessidade de garantia do débito, porém, da decisão que deferiu o pleito de tutela provisória, a parte ré não interpôs recurso cabível. Como corolário, operou-se a preclusão, eis que se mostra inconcebível o pedido em sede de apelação, a teor do que dispõe o artigo 507 do CPC, in verbis, é vedado a parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. 3. As partes não podem inovar em sede de apelação, sendo-lhes vedado alterar a causa de pedir, pois não pode o tribunal, adquém, decidir matéria não apreciada pelo juiz ou acó, sob pena de incorrer em supressão de instância. Em caso, o apelante, em flagrante renovação recursal, pretende utilizar-se deste recurso para instaurar discussão no que tange a necessidade de garantia para a suspensão do protesto, pedido este não formulado em sede de contestação, mas tão somente em sede de apelação. Desta forma, uma vez que a peça recursal tratou de matéria não ventilada em primeira instância, não há como se conhecer da irresignação neste tocante, pois, no caso, a vulneração do artigo 1013 e seu parágrafo 1º do CPC, que consagra o princípio tanto devolum quanto apelatum. 4. Preliminar de afronta à dialeticidade recursal. Nos termos da sentença, a procedência do pedido autoral se fundamentou na inidoneidade do objeto do negócio jurídico, de compra e venda, tendo em vista que o vendedor do imóvel, ora apelante, não tinha o domínio sobre o bem, o qual se encontra registrado em nome de terceira pessoa, de modo que o mesmo não poderia vender o imóvel, que não era de sua titularidade. Ou seja, a venda foi ofertada por quem não tinha poder de disposição sobre a coisa, o que implica na ineficácia do negócio jurídico. O apelante, porém, não ataca especificamente os fundamentos da sentença, na medida em que, em momento algum, impugna a tese adotada pelo julgador de piso, limitando-se a alegar a necessidade de garantia integral do valor da nota promissória, ao passo que deixa de arrazoar em que consistiu o erro do julgador, ao julgar procedente o pedido autoral. Preliminares do apelado acolhidas, recurso não conhecido. É como voto. Em Vossa Excelência, o eminente desembargador Casafato. Também acompanho, presidente. Resultado da Câmara, unanimidade, acordou em não conhecer do recurso. Preliminares suscitada nas contas razões acolhidas. Agora vamos ao 6.26, agravo de instrumento 0634 053 47 2022 8 060000, agravante Ana Márcia Rosa Veras Pinto, agravado Banco do Brasil S.A. É de minha relatoria e a doutora Valquíria Menezes está inscrita para a sustentação oral de forma online. Doutora Valquíria. Bom dia, excelências. Vossa Excelência dispensaria a leitura do relatório? Sim, excelência. Então pode começar a sua sustentação oral. Excelentíssimo desembargador presidente, excelentíssimo desembargador relator, todos os desembargadores presentes, ilustre representante do Ministério Público, colegas advogados, demais presentes,
Muito bom dia a todos e a todas. Meu nome é Valquíria Nogueira. Este ato representa os interesses da agravante. Trata-se aqui de um agravo de instrumento deposto com o objetivo de que fosse concedido. Está sem áudio, doutora. Vossa Excelência deve ter... Então, veja aí o áudio, seu áudio. Continua sem áudio. Doutora Valquíria. De maneira, a sustentação corre por conta e conta dela, né? O problema é lá, não é aqui. Hã? Deixa correr. Doutora Valquíria. Saiu. Vou chamar aqui o próximo. Também é de minha relatoria. Eu vou chamar a apelação número 0201-389-57-2022-806-0055. Apelante Maria Deusina Freitas Pires. Apelado Banco Itaú Consignado S.A. O doutor Olavo Barros está inscrito para a sustentação oral. Doutor Olavo Barros. O processo será julgado com os demais. Excelências, Pois não, então continue sua sustentação. muito obrigada pela paciência. Inicialmente, cumprimentei a todos. Meu nome é Valquíria Nogueira. Neste ato, represento os interesses da agravante. Trata-se, portanto, de um agravo de instrumento interposto com o objetivo de que fosse concedida em favor da agravante tutela de urgência, uma vez que essa estava sendo cobrada por uma dívida que efetivamente não contraiu. Como fundamento na peça recursal, a recorrente anexou toda a documentação comprobatória de que recebeu uma ligação de pessoa desconhecida para que essa fosse presencialmente à unidade bancária, para que confirmasse algumas transações que haviam sido feitas. Essa foi a unidade bancária, mas ao contrário da orientação que recebeu por ligação e por suspeitar, né, que ali tratava-se de um golpe, foi diretamente ao gerente da unidade. E ali foram informadas de que havia sido feito em seu nome um empréstimo com valor vultuoso, salvo engano, de mais de R$80 mil. E além de outras transações com valores menores para contas diversas. Naquele ato, ela elaborou uma contestação junto ao banco, o que não for aceito pela unidade bancária, tentou devolver o valor que for acreditado em sua conta a título de empréstimo. A unidade bancária não aceitou, porque revelou que nesse ato de devolução é como se ela estivesse aceitando que o empréstimo tivesse sido feito em seu nome. Então, não restou outra possibilidade à agravante, né, destinado pelo banco, que não fosse mensalmente pagar o valor daquele empréstimo, o que não é justo. Então, por isso nós entramos com a ação em primeiro grau. Não foi aceito o pleito de tutela de urgência, por considerar que não haviam indícios de que ali havia sido acontecido uma fraude, um golpe.
No entanto, em agravo de instrumento, na decisão inicial de tutela de liminar, brilhantemente o desembargador Everardo Lucena entendeu que sim, estavam presentes ali os indícios de fraude, uma vez que no mesmo dia em que ela estava presente no Banco do Brasil, no estado do Ceará, estavam sendo feitas compras utilizando o cartão físico em São Paulo. Então, é totalmente inviável que ela estivesse presente nos dois locais ao mesmo tempo. Então, entendendo tudo isso, ele concedeu a liminar. O Banco do Brasil ingressou com agravo interno, o que não foi aceito pelo ilustre desembargador Inácio de Alencar e demais componentes da segunda Câmara de Direito Privado, por entender que a concessão da liminar ela não implicaria em grande prejuízo às partes. Muito pelo contrário, caso não fosse concedida a tutela de urgência, a parte agravante, Ana Márcia, seria mensalmente compelida a fazer o pagamento dos empréstimos que não contraiu, algo que é justamente o objetivo final do processo, esse entendimento do reconhecimento da fraude e golpe sofrido pela agravante. Então, em razão de todo o exposto, e considerando já duas decisões favoráveis à agravante Ana Márcia, seja a liminar em agravo de instrumento e o não provimento do agravo interno, requer que seja verificado esse entendimento, mantido esse entendimento, e por todas as razões já expostas, requer-se que o agravo de instrumento seja conhecido, seja conhecido e provido. Muito obrigada a todos. Nas suas razões recursais, a agravante declara que no dia 24 de maio de 2022 fora surpreendida com a ligação supostamente realizada pelo banco agravado de que requereu a confirmação de alguns dados e que a agravante se deslocasse até o banco agravado para realizar alguns procedimentos no caixa eletrônico. Desconfiada, a requerente buscou orientação com seu gerente, que a informou de um empréstimo realizado em sua conta bancária no valor de R$ 88.173,80. Empréstimo esse que a agravante desconhecia. Imediatamente requereu que a instituição bancária realizasse o cancelamento do procedimento, mas fora negado. Afirma que, mesmo depois desse episódio, notou diversas movimentações estranhas no seu cartão de crédito, o que corrobora ainda mais para a ocorrência de fraude, implicando na suspensão dos valores cobrados. O cerne da controvérsia é verificar se a decisão que nega a tutela de urgência cabe à sua reforma, no sentido de determinar a suspensão do valor de R$ 8.955 oriundo de cartão de crédito, além da instituição de se abster de fazer débito na conta da agravante, sob pena de multa diária de R$ 1.000, estando presente todos os requisitos necessários para tanto. Para que a tutela de urgência seja concedida, é necessário o cumprimento de dois requisitos, fumo bundus, iuris e periculum in mora, caracterizando-os como a probabilidade do direito, ou seja, a garantia do direito pretendido e o perigo de dano ao resultado útil do processo, como bem esclarece o artigo 300 do CPC. Aqui eu estou mantendo a proibição, apenas diminuindo o valor da multa para R$ 500 diários, se o banco não suspender a cobrança. Como vota a desembargador Carlos? Como vota a desembargadora Fátima? Acompanhando o eminente relator. A Câmara, a unanimidade, conhece do recurso para dar parcial provimento, só no sentido de diminuir a multa estipulada de R$ 1.000 para 500. Certo, muito obrigada, excelência. Bom dia a todos. Chamo a julgamento agora a apelação 676, apelação número 01 96627-10-2015-806001. Apelante e apelado, Fábio Azim da Costa Araújo. Apelante e apelado, Edvar George Saunders. Apelante e apelado, Fábio Henrique Connolly Gomes. Apelante e apelado, Lúcia Carla da Rocha Tavares. Apelado, Eletro Shopping Casa Amarela Limitada. A doutora Ana Clara de Oliveira está inscrita para a sustentação oral, representando Eduardo Jorge e outros. O doutor Vitor Amorim também está pelas mesmas partes. A relatoria, de forma online, a relatoria é da desembargadora Maria de Fátima Melo Loureiro. Quem é que vai fazer a sustentação oral? A doutor Vitor ou a doutora Clara?
Bom dia, excelência, doutor Vitor. Com a palavra, a relatora. Pois não, senhor presidente. Doutor Vitor, bom dia. O senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, dispenso. Então, com a palavra, Vossa Excelência, para a sustentação oral. Obrigado, excelência. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos, nobres julgadores, demais membros e integrantes da presente sessão. Bom dia. Excelências, a ação que deu origem a esse processo é uma ação de cobrança, ou uma ação de obrigação de fazer, acumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, ajuizada pelo senhor Fábio Azim, em face da Eletroshopping, que era locatária de um imóvel de propriedade dele, e dos fiadores desse imóvel, dos fiadores dessa locação, o senhor Eduardo Jorge Saunders, o senhor Fábio Henrique Connolly. A senhora Lucy Carla, ela foi incluída equivocadamente no polo passivo da LIDE, por se tratando apenas da esposa do senhor Fábio Henrique. E, em função disso, a sentença de primeiro grau já reconheceu a legitimidade passiva, então, com relação no que tange a ela nessa ação, acredito que não há mais o que ser abordado para o momento. Pois bem, o suposto descumprimento contratual que foi suscitado pelo senhor Fábio Azim, ele se divide em dois pontos principais. O primeiro ponto seria o descumprimento de uma obrigação da locatária ao devolver o imóvel em edificar uma parede divisória entre o bem locado e o imóvel vizinho, e um suposto atraso na entrega do imóvel após o fim da locação, que teria ocasionado, segundo alega o autor, a perda de uma oportunidade de celebrar uma nova locação com o terceiro, e isso teria gerado lucros cessantes. Então, a sentença, no primeiro grau, ela reconheceu esses dois pontos, do nosso entender, permissa vênia, de forma equivocada, para deferir a obrigação de fazer, sob pena de aplicação de multa diária, e para condenar a locatária e os fiadores solidariamente ao pagamento da indenização por lucros cessantes. Qual o principal ponto, tratando primeiramente da questão do atraso na locação? O autor, ao ajuizar a ação, na exordial esclarece já, deixa bem claro, que a locação não era gerida diretamente por ele. Ele havia contratado uma empresa, uma administradora imobiliária, a SJ Administração de Imóveis Limitada, para fazer a gestão dessa locação e a gestão do imóvel como um todo. Então, a SJ era a pessoa competente para receber qualquer comunicação, qualquer tratativa referente à locação. Dentro desse contexto, em 26 de maio de 2015, a Eletroshopping, enquanto locatária, notificou a SJ Administração, comunicando que não havia mais interesse em prosseguir com a locação e, em função disso, promoveria a devolução do imóvel até a data limite de 30 de junho de 2015. O autor alega que desconhecia esse fato e que, possivelmente, nas palavras dele até na exordial, possivelmente por uma desídia, uma negligência da SJ, o imóvel teria ficado desocupado por mais de 3 meses até que ele tomasse conhecimento desse fato. A verdade é que nos próprios autos constam nas folhas de 51 a 58, uma série de e-mails que foram trocados tanto por preposto da Eletroshopping, o senhor José Carlos, quanto pelo senhor Fábio Azim e pelo setor de desocupação da administradora, da SJ Administração de Imóveis, em que resta comprovado que, pelo menos desde julho de 2015, ou seja, ali no intervalo, desde julho de 2015, ele estava ciente de que o imóvel, a locação havia sido rescindida. A notificação foi enviada à administradora em maio, o imóvel seria desocupado até junho, pelo menos em julho, já é certo, a gente já tem como comprovar nos autos, pelas datas dos e-mails, que ele estava ciente porque ele passou um e-mail discutindo a questão da edificação da parede, que ele alega que a parede foi edificada de forma equivocada e divergente do que havia sido pactuado. A oferta da locação, a proposta de locação, que é acostada pelo autor como fundamento para o pedido de indenização por lucros cessantes, data também de julho de 2015. Ou seja, quando ele recebeu essa proposta, a proposta de uma nova locação de um terceiro, ele já estava ciente, naquele mês, de que a locação havia sido rescindida. Então, a partir do momento que o locador tem ciência de que a locação foi rescindida e de que o inquilino anterior desocupou o imóvel, nada obsta que ele celebre a locação com o terceiro ou com qualquer outra pessoa. Então, se a locação não foi celebrada, não foi adiante, se deve exclusivamente por uma opção do autor. Inclusive, a proposta de locação é um dos pontos que nós impugnamos. A proposta de locação que foi apresentada, ela só apresenta o valor proposto a título de aluguel mensal. Ela não estipula, não discrimina qual seria o período de locação
que seria desejado. Então, não há como estabelecer que aquela locação, que o terceiro estaria interessado em se emitir na posse do imóvel já naquele mês, se a locação seria mais para frente, se havia necessidade de promover alguma obra de adequação do imóvel antes da emissão da posse. Então, todas essas circunstâncias, no nosso entender, infirmam o pedido de indenização por lucro cessante. Não restou cabalmente comprovado que a Eletroshopping ou que os fiadores, solidariamente, de alguma forma deram causa à suposta perda da oportunidade alegada pelo autor. Acho que esse é um dos principais pontos a serem tratados. No que tange a alegação de que a parede que deveria ser erigida foi erguida de forma equivocada, esse é um outro ponto de controvérsia que já foi bastante discutido nos autos e que, no nosso entendimento, já constam nos autos elementos probatórios que demonstram materialmente a improcedência desse pedido. Em que sentido? O contrato de locação que foi celebrado, na cláusula 7, previa de forma expressa que, ao término da locação, seja por fim do prazo inicial, de prazo de vigência inicial, ou rescisão, a locatária de fato tinha a obrigação de devolver o imóvel, reerguendo uma parede que existia, dividindo ele e o imóvel vizinho. Isso dentro de que contexto? Quando a Eletroshopping, primeiramente, quando a Eletroshopping entrou nesse imóvel, quando ela se emitiu na posse, essa parede já não existia. O que acontece? A Eletroshopping era uma antiga empresa de varejo, setor de eletrodomésticos, majoritariamente artigos da linha branca, geladeiras, ar-condicionados, etc. E quando ela alocou esse imóvel, ela alocou para a instalação de uma das lojas dela. À época da alocação, o inquilino anterior já utilizava esse imóvel para finalidade semelhante. E o que acontece? São dois imóveis contíguos, de área contígua, de proprietários distintos. Na alocação anterior, a antiga inquilina já alocava os dois imóveis e estarem colados um ao outro. Essa parede divisória que havia entre os dois imóveis, ela foi removida para que a loja se tornasse um único vão internamente. Quando a Eletroshopping adentrou nesse imóvel, ela já recebeu o imóvel nessas condições, sem essa parede edificada. Então, não havia registro anterior, não tinha nem termo de vistoria para atestar qual era a posição exata dessa parede. A única coisa que havia sido pactuada no contrato com relação a isso é que a edificação da nova parede deveria observar necessariamente as delimitações da matrícula do imóvel no cartório de imóveis competente. Dentro dessa situação, quando foi comunicado o interesse em rescindir o contrato e a Eletroshopping se preparou para devolver o imóvel, ela edificou a parede seguindo as atribuições, as delimitações que constavam na matrícula. A matrícula do imóvel, que foi acostada também aos autos a certidão inteiro teor, ela não especifica quais são os limites, quais são as medidas laterais internas de distribuição interna do imóvel. O que ela estabelece é a área total. E essa parede ela foi erguida, dividindo os dois imóveis. Frise-se que essa parede ela dividia não só o imóvel, ela dividia o imóvel do autor e o imóvel de um terceiro. Então, havia uma preocupação de que fosse preservada exatamente a área construída que constava na matrícula do imóvel, para que não houvesse uma eventual sobreposição, subtraindo a área de um terceiro que não estava vinculado contratualmente com a Eletroshopping e com o autor, apenas com a Eletroshopping. Então, essa parede ela foi edificada seguindo esse parâmetro, a área construída delimitada na matrícula do imóvel. Quando da entrega do imóvel, e aí em julho, a gente já tem e-mail do senhor Fábio Azim discutindo as condições em que essa parede havia sido edificada, ele alegou que a parede não tinha sido erguida a contento, que a parede deveria ser erguida observando as marcações antigas do reboco das demais paredes do imóvel. Mas isso não era o que estava acordado no contrato. O que tinha sido delimitado no contrato é que a construção da parede observaria necessariamente as diretrizes da matrícula do imóvel. E isso foi feito. Tentou-se, por diversas vezes, em diversas oportunidades, agendar uma visita conjunta com o senhor Fábio Azim ao imóvel, para que fosse esclarecido, fosse apurado um eventual. A Eletroshopping, em momento algum, foi intransigente. Foi oportunizada essa visita conjunta para que as partes pudessem averiguar se, de fato, com a presença de um engenheiro, se, de fato, havia alguma divergência na metragem do imóvel, na construção da parede, para que, na eventualidade de haver, fosse retificada. O juiz de piso, equivocadamente, entendeu essa disponibilidade da Eletroshopping
que nós apresentamos como uma manifestação de boa-fé, ele entendeu isso como uma admissão de culpa, mas em momento algum a Eletroshopping reconheceu, a parede foi erguida de forma equivocada. Vamos verificar, caso se constate que sim, nós corrigiremos, mas o autor foi, de forma intransigente, completamente indisponível e se recusou a todo instante a realizar essa visitação conjunta. Inclusive, em dado momento, nós conseguimos notificá-lo, a Eletroshopping, à época, conseguiu notificá-lo. Ele compareceu ao imóvel alegando que não tinha as chaves, autorizou que fosse chamado um chaveiro para abrir a loja. No momento que o chaveiro chegou ao local que estava abrindo, a atitude do autor foi bater uma foto do chaveiro abrindo o imóvel e se evadindo do local, se recusando a adentrar para realizar a visitação. E ele acosta essa foto aos autos, como se houvesse uma tentativa da Eletroshopping em adentrar no imóvel de forma equivocada, mas a Eletroshopping não queria entrar no imóvel. A Eletroshopping já havia encerrado a locação, já havia promovido a entrega das chaves. Inclusive, a entrega das chaves consta a declaração assinada, com firma reconhecida, da preposta da Eletroshopping, que entregou as chaves em mão ao autor. A entrega das chaves foi realizada em agosto de 2015. Ou seja, isso é até outro ponto, quando ele entrou com a ação, ele arguiu que, no momento do ajuizamento da ação, a Eletroshopping ainda estava no imóvel. A entrega das chaves ocorreu desde agosto. A notificação foi em maio de 2015, a desocupação foi até junho de 2015, a entrega das chaves foi em agosto de 2015, diante dessa dificuldade em notificá-lo para que fosse realizada a vistoria do imóvel e a apuração com relação à edificação da parede. E apenas em setembro de 2016, quando ele entrou com essa ação, ele afirmava que o imóvel estava com a Eletroshopping. A Eletroshopping há muito já havia desocupado o imóvel e era de ciência inequívoca dele esse fato. Mas retornando à questão da parede edificada, até para não me estender demasiadamente, diante dessa dificuldade em agendar a visitação técnica conjunta com o autor, na oportunidade em que ele se evadiu do local, a Eletroshopping, através do engenheiro contratado, elaborou um laudo técnico apurando em que circunstâncias a parede foi edificada. E no laudo, que consta nos autos, inclusive com alguns destaques, alguns excertos relacionados no corpo do recurso de apelação, é possível aferir que, nas palavras do engenheiro, a partir de alvenaria, leia-se aqui as paredes edificadas pela Eletroshopping, foram erguidas observando como lastro os pilares e as vigas do imóvel. Veja bem, excelência, pilares e vigas são elementos de sustentação do imóvel, eles não mudam de local. Ou seja, se as paredes forem edificadas seguindo como parâmetro de lastro os pilares e as vigas, não há como essa parede ter sido erguida em um local distinto daquele que originalmente ela se encontrava. Inclusive, no próprio laudo, consta que o próprio laudo certifica que foi preservada integralmente a área do imóvel e que ele foi restituído em condições de uso aprovadas dentro dos parâmetros delimitados pelos órgãos competentes. Então, não houve esse descumprimento da obrigação de edificar a parede foi edificada. O autor, por mais que se insurja com relação às condições da edificação da parede, em momento algum trouxe qualquer elemento de prova que possa infirmar a veracidade do laudo apresentado pela Eletroshopping. Não há um laudo em contraposição, não há um pedido de perícia técnica para averiguação. Então, aqui, hoje, nós estamos diante de um contexto contexto de prova material, prova documental, que já consta nos autos e que, no nosso entendimento, é mais do que suficiente para comprovar que todas as obrigações contratuais que eram imputáveis à Eletroshopping e, consequentemente, aos fiadores, como devedores e garantidores do contrato, foram satisfatoriamente adimplidas. Por isso, nós entendemos que seria cabível a reforma da decisão. O senhor tem um minuto. Pronto, seria cabível a reforma integral da sentença. E, subsidiariamente, caso não se entenda pela reforma integral, que ao menos seja reduzido o quanto indenizatório fixado na sentença a título de lucro cessante, já que o juiz de primeiro grau fixou 4.800, quando havia um pedido expresso do autor na inicial, pelo valor fixo de R$ 3.600 aproximadamente, limitado a um quanto de 130, que foi o valor que ele apurou no momento do ajuizamento da ação, como o valor total do prejuízo decorrente dessa suposta perda da oportunidade.
Sem mais por o momento, excelências. Obrigado. Senhora relatora. Pois não, senhor presidente. Doutora Clara de Oliveira. Perdão, excelência, a doutora Clara é minha colega, também advogada dos fiadores. Nós nos habilitamos conjuntamente na eventualidade de algum dos dois não poder participar. Ok. Doutor Vitor Amorim, então, com a palavra para a sustentação oral. Se encontra presente. Desculpa, excelência, sou eu. E a doutora... É online. Doutora Clara é colega dele, do mesmo escritório. Só tem um. Ele representou a parte. A outra... Certo. Pois não, senhor presidente. Passo, então, a leitura do projeto de emenda que está a ser lançado. Apelações cíveis, ação de obrigação de fazer, combinado com indenização por danos materiais e morais, locação de imóvel comercial, bem entregue em estado de abandono, sem o reparo acordado, dever legal do locador, sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, apelo do autor, inclusão dos valores dos aluguéis vencidos entre o abandono do ponto comercial e a nova emissão na posse, impossibilidade, inovação recursal, majoração da multa por descumprimento, descabimento, astrientes fixada em valor suficiente para garantir a eficácia à tutela jurisdicional, recurso da parte ré, fiadores, redução do valor mensal a ser pago a título de lucros cessantes, inviabilidade, base de cálculo com fundamento concreta, recursos conhecidos em parte e nessa extensão improvidos, sentença preservada. Em caso, após regular a tramitação do feito, sobreveio sentença, as folhas 349, 357, onde o magistrado de piso julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para o fim de determinar a construção da parede divisória entre os imóveis vizinhos mencionados na inicial, sob a sanção de multa de R$ 5.000 em caso de descumprimento, bem como ao pagamento de indenização por lucros cessantes de R$ 4.800 e ao pagamento de multa contratual moratória de R$ 21.000 ao autor. Inconformados com o julgamento, ambos os litigantes manejaram o recurso de apelação cível. Na hipótese, restou constatado que o imóvel alugado pela ré não foi entregue no prazo estabelecido ao autor, bem como que, ao entregar o bem, este foi devolvido em estado de abandono, assim como que a construção acordada da parede divisória do ponto comercial vizinho não foi cumprida, razão pela qual é de reconhecer o inadimplemento contratual. 3. No tocante ao pedido do autor, primeiro apelante, de reforma parcial da sentença, para incluir os valores dos aluguéis vencidos entre o abandono do imóvel e a nova emissão na posse, trata-se de inovação recursal, posto que os argumentos aqui apresentados não foram ventilados na peça inicial, folhas 1/12, sendo arguídos pela primeira vez em sede recursal, que não se admite, tese recursal não conhecida. 4. Em relação ao pleito de aumento da multa combinada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, para o patamar de R$ 10.000 para cada mês de atraso no cumprimento da obrigação, é de ser afastado, posto que a multa diária de R$ 5.000 foi fixada em patamar adequado à sua finalidade coercitiva e não pode ser considerada irrisória. Por tais razões, não há como prover o recurso da parte autora, primeira recorrente. 5. No tocante ao requerimento subsidiário manejado pela parte ré, relativo à redução do valor mensal a ser pago solidariamente pela Eletro-Shopping e pelos fiadores, de R$ 4.800 para R$ 3.642,44, por ter sido esse o valor mensal pleiteado pelo apelado na petição inicial, observa-se que tal quantia restou atualizada na sentença,
levando em conta os elementos constantes dos autos, razão pela qual afasta-se tal pleito. 6. Acerca da redução do valor dos lucros cessantes, tem-se que o conjunto probatório oferece segurança ao juízo para decidir a questão. Agiu o magistrado de piso corretamente ao determinar o pagamento de indenização por lucros cessantes de R$ 4.800 ao requerente, multiplicado pelo número de meses que o mesmo não pôde locar o imóvel, a terceiro, com proposta de R$ 11.800, folha 63, valor apurado, da diferença do aluguel anterior, fixado em R$ 7.000, e a proposta da IPN Fontes Machado Equipamentos ME, em razão da falta de entrega formal do imóvel pela pessoa jurídica, devendo tudo ser especificado em cumprimento de sentença. Desta feita, não há como acolher o pleito recursal da parte ré, segundo apelante. Recursos conhecidos em parte e nessa extensão improvidos. Sentença preservada. Como voto, senhor presidente? Eu acompanho Vossa Excelência. Desembargador Carlos Forte. Ratifico o voto provisório e acompanho integralmente a relatora, presidente. Resultado: a Câmara, à unanimidade, conhece parcialmente os recursos e nega-lhe provimento na parte conhecida. Chamo agora a julgamento a apelação número 0291-395-15-2021-806001, apelante apelado. Francisca Silma Sobreira Nojosa. Apelante apelado. Banco Itaú Unibanco S.A. É de minha relatoria, a doutora Ana Virgínia Silva está inscrita para a sustentação oral. A senhora dispensa o relatório? Então, à vontade para a sustentação. Vou deixar registrada minha satisfação e compactar com os trabalhos dessa segunda Câmara, cumprimentar meus colegas aqui presentes, servidores, e ratificar que serei breve nessa sustentação para também colaborar com os trabalhos dessa manhã. Esse caso é um caso, Excelência, em que houve uma ação inicial, que a parte autora alega que houve um contrato com vício de sua vontade. Na verdade, ela alega que de forma nenhuma efetuou um contrato com o meu cliente, com o Banco Itaú. Em sede de fase probatória, foi verificado que de fato houve uma fraude no que tange a terceiros, foi juntado nos autos um documento de RG com foto de uma pessoa diversa, e seus dados, o que infelizmente é causa de força maior por terceiros, em que o nosso cliente ele acaba tendo o risco do negócio, como foi verificado em sede de primeira instância. Todavia, em sede de recurso de apelação, a parte autora requer tanto a majoração dos danos morais, que já foram arbitrados em R$ 15.000, como também requer que tanto os juros de mora quanto a correção monetária seja aplicado desde o início do primeiro desconto do empréstimo consignado. Além disso, a parte autora também requer que seja majorado os honorários advocatícios que inicialmente foram arbitrados em 10%. Em sede de contrarrazão, como agora em sustentação, o banco defende, que realmente entende que é um risco do negócio, o banco não se isenta dessa responsabilidade. Todavia, requer que essa corte ela analise o pedido de apelação, na verdade, julgando ele improcedente, para manter a sentença de primeiro grau, tanto no que tange ao recurso, que foi estabelecido em 10%, não havendo comprovação para a majoração desses honorários, quanto que seja também respeitada a súmula 362 do STJ, que foi aplicada em primeira instância, para que tanto os juros de mora quanto a correção monetária seja aplicada, sim, desde a citação. Esse é o pedido que sustento nessa tribuna e peço a análise dessa corte. Muito obrigada. Ementa. Processo civil, apelação civil. Ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado com pedido de repetição de indébito, com indenização por danos morais com tutela de urgência. Empréstimo consignado, fraude. Juntada de contratos em apelação, preliminares rejeitadas, assinatura distinta, depósito em conta desconhecido pela autora, documentação fraudada, má prestação de serviço, dano moral irrelato. Redução do valor, juros moratórios a partir do evento danoso. Correção monetária desde o
do arbitramento, repetição do indébito em dobro, honorários em 10% sobre o valor da condenação, recurso da parte promovida, conhecido e em parte dado parcial provimento, recurso da parte promovente, conhecido e parcialmente provido. Aqui, ó, diante do exposto, conheço, em parte, o recurso da parte promovida, dando-lhe parcial provimento apenas para reduzir o valor do dano moral para R$ 5.000. Conheço do recurso da parte promovente para dar-lhe parcial provimento para determinar que o pagamento a título de danos morais no valor de R$ 5.000 sejam pagos à demandante, acrescido de correção monetária a partir do arbitramento, súmula 362 do STJ, e de juros de mora de 1% ao mês, a contar desde o evento danoso, súmula 54 do STJ. Por fim, em decorrência do resultado obtido, manter a fixação dos honorários comerciais em 10% sobre o valor da condenação. Desembargador Carlos. Acompanho o voto, presidente. Desembargadora Fátima. Acompanho, relator. A Câmara, à unanimidade, conhece parcialmente do recurso da parte promovida para dar-lhe parcial provimento e conhecer do recurso da parte promovente para dar-lhe parcial provimento. Agora vamos ao outro, a doutora continue aí. Apelação 645, apelação número 020 2886 65 2022 8060101. Apelante Benedita Ângela Magalhães dos Santos, apelado Banco Itaú Consignados S.A. A senhora dispensa o relatório? Dispensa também, excelência. Então, Vossa Excelência, com a palavra. Nesse processo específico, nós representamos a parte recorrida, excelência. A parte recorrida? Isso. Aqui está apelada, a senhora. Isso. A senhora pode já dispensa o relatório, pode? Ok. Esse também é um caso em que a parte autora alega desconhecimento, né, do contrato de empréstimo consignado. Todavia, em fase de instrução, foi verificado pelo juiz de primeiro grau que não houve qualquer vício de vontade, também que não houve qualquer ilicitude na contratação. O banco, né, em atenção ao artigo 373 do CPC, informou tudo que lhe é de responsabilidade, juntou tanto aos autos, aos contratos com assinatura a rogo de 2 testemunhas, juntou também, né, a documentação que é a mesma postada em sede de inicial pelo advogado da parte autora, bem como o comprovante, né, de depósito do empréstimo na conta de confirmação de titularidade da parte autora. A sentença de primeiro grau ainda verificou que é aplicada a litigância de má-fé por a parte demandar ao judiciário sem comprovar que houve qualquer vício ou qualquer ilegalidade e ainda assim entrou com sede de recurso de apelação visando, né, reformar a sentença de primeiro grau, ainda estimulando o judiciário de forma infundada. Por esse motivo, nós contrarrazoamos e sustentamos que a sentença de primeiro grau ela deve ser mantida em sua totalidade para julgar improcedentes os pedidos autorais, uma vez que houve a comprovação pelo Banco Itaú da regularidade contratual sem qualquer vício de legalidade. Esse é o pedido. Muito obrigada. Ementa, processual civil consumidor, recurso de apelação civil, ação de indenização por dano moral e material com obrigação de fazer, empréstimo consignado, sentença de improcedência, cerceamento de defesa, inexistente, contrato assinado a rogo e subscrito por 2 testemunhas, ausência de falha na prestação do serviço, validade da manifestação de vontade da parte precedente, litigância de má-fé afastada, recurso conhecido e parcialmente provido, sentença parcialmente reformada, só para tirar a litigância de má-fé. Certo. Como vota o desembargador Carlos? Acompanho, presidente. Desembargadora Fátima? Acompanho o relator. A Câmara, unanimidade, conhece do recurso para dar-lhe parcial provimento. Muito obrigada. Boa resto de semana. Que Deus abençoe a todos. Vamos agora, desembargador Carlos. Você está muito descansado. Estou aqui tranquilo. 677, agravo de instrumento 06 22 89 19 2022 806 9000. Agravante Francisco Batista Sobrinho. Agravado Francisco Ferreira de Souza. Advogado Dr. Samuel Araújo. A palavra ao eminente relator. Doutor Samuel, bom dia. Bom dia. Aqui. Vossa Excelência representa o agravante, correto? Isso. Muito bem. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa. Então, pode ficar à vontade na sua sustentação, viu? Bom dia a todos. Só cumprimentando os integrantes dessa Câmara, né, os nobres desembargadores e a todos os colegas aqui presentes. Excelências, o presente agravo de instrumento
ele foi impetrado referente a uma decisão interlocutória e um processo de execução no qual, ao nosso entendimento, com as informações constatadas na petição que ensejou a decisão interlocutória, nós alegamos uma violação ao contraditório nos autos do processo, um excesso de penhora e uma prescrição intercorrente. Essa decisão interlocutória que ensejou esse agravo de instrumento, nós estamos sustentando para guerrear essas situações. Quanto à questão da violação ao contraditória, o processo, a execução, tratava-se de uma execução, de um cumprimento de uma sentença, no qual essa sentença era referente a um dano moral e um dano material. Nesse caso, no decorrer do processo, houve ausência da intimação do ora agravante, no caso da parte executado, no tocante às avaliações que houve no processo. O processo teve 3 penhoras, penhora de 3 imóveis, e não houve a intimação, no caso do executado, referente à avaliação desses bens. Isso aí é quanto à questão da violação contraditória que a gente alega suscita a nulidade. Quanto à questão do excesso de penhora, como foi mencionado, nessa execução foi penhorado 3 imóveis, que, no caso, somente um já vinha a satisfazer todo o valor do crédito da parte exequente. E quanto à questão de ir à asta pública, desses 3 imóveis, o que veio à asta pública foi um imóvel com maior valor e um imóvel que estava imantado com o Instituto do Bem de Família. Inclusive, já foi apreciado aqui um recurso anteriormente, acredito que ano passado, por esta turma, e reconheceu essa questão do Instituto e retornou o processo, que foi manejado um embargo de terceiro, e retornou para essa questão da análise do Instituto do Bem de Família. Inclusive, essa a nossa defesa quanto à questão do excesso de penhora, porque o valor superava em muito o crédito inicial, que era um crédito inicial de 19 mil, e a penhora se deu em um imóvel imantado pelo um bem de família, que avaliado em torno de mais de 2 milhões de reais. Superadas essas 2 situações da violação contraditória e do excesso de penhora, também nessa petição que ensejou a decisão interlocutória, nós levantamos a questão da prescrição intercorrente, que é o que a gente aqui requer nessa sustentação oral, uma maior atenção pelo fato de que houve, sim, a questão da prescrição intercorrente, tendo em vista que tratava-se de um processo que versava sobre um dano material. E nós colocamos uma tabela que foi entregue em forma de memoriais ontem, onde a gente explica a questão da prescrição intercorrente que ocorreu nesse processo aqui. Para ficar um pouco mais fácil, eu vou só fazer uma apresentação desta tabela que nós já entregamos ontem em forma de memoriais para Vossa Excelência. Em 2006, nos autos desse processo de execução, houve a penhora desse referido imóvel. Um ano depois, em 31/5/2007, a parte exequente apresentou uma petição apenas com uma procuração. Na verdade, nem a petição teve, foi apenas a juntada de uma procuração, ou seja, ficando inerte quanto à questão da penhora e o andamento, a solicitação do andamento da penhora. Um ano novamente, depois, ele apresentou uma nova petição, apresentando apenas endereço, ou seja, já se passava-se 2 anos da penhora e nada foi requerido, que o imóvel viesse à asta pública ou alguma coisa do tipo. Um ano, novamente, após, em 2009, o exequente peticiona requerendo penhora online, desconsiderando as medidas tomadas anteriormente, ou seja, ele solicitou a penhora de um imóvel que já estava conscrito no processo. 3 anos após, ele solicitou uma penhora online, ou seja, não observando o rito da penhora referente àquele imóvel que já estava ali. Em 2010, se procedeu à penhora deste imóvel. Em 2010, houve um despacho que o magistrado entendeu que não caberia a questão da penhora online, tendo em vista a questão que já existia uma penhora pendente de um imóvel desde 2006. Para ilustrar com o tempo, nós colocamos aqui, passaram-se 4 anos, 3 meses e 8 dias, desde o início dessa penhora em 2006 até esse despacho do magistrado em 2010.
Durante todo esse tempo, por mais que houveram algumas petições com procuração, informando mudança de endereço, mas nenhuma petição foi no intuito de impulsionar ou através de requerer aquele crédito que eles ora buscavam no processo. A partir daí, a nossa tabela também demonstra a desídia quanto à questão da parte exequente, no fato de solicitar a movimentação referente à penhora desse imóvel. No item 5 aí, nós trouxemos uma petição, que foi juntada em 18/6/2010, juntando um débito atualizado, juntando a atualização do débito. Nessa petição, a parte exequente demonstra apenas o valor do débito, não trazendo uma planilha, não trazendo um índice, apenas o valor. 5 anos após, em 10 de agosto de 2015, publica-se um despacho determinando que o exequente apresente cálculo atualizado em 10 dias. Ele foi intimado e não apresentou esses cálculos atualizados em 10 dias. Em 2018, 3 anos após essa determinação judicial para que apresentasse o cálculo em 10 dias, houve a renovação desse prazo, dando-lhes mais 5 dias para que o mesmo apresentasse o cálculo atualizado. Dessa forma, sim, ele apresentou o cálculo atualizado, sem apresentar memoriais devidamente atualizados e sem informar o índice, sem informar o parâmetro. Nesse caso aqui, nesta tabela que a gente procurou ilustrar nos memoriais, a gente quis demonstrar o fenômeno do Instituto da Prescrição Intercorrente, tendo em vista que as escassas petições que teve pela parte exequente foi apenas com fins informativos, em nada vinha a requerer a execução do seu crédito supracitado. Diante dessas informações, a gente requer a reforma da decisão interlocutória supracitada, e é essa a nossa defesa oralmente aqui nesta manhã. Obrigado. Muito bem, doutor. Eu vou ler o voto. Melhor do que ler a emenda aqui. Primeiramente, conheço do presente agravo por atender requisitos previstos no artigo 1016 e 1017. O artigo 5º da Constituição Federal assegura aos litigantes em processo judicial administrativo e os acusados em geral contraditória e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. O executado foi intimado da penhora do imóvel localizado na rua Mário Malzone, 640, Lagoa Seca, Juazeiro do Norte. Isso às folhas 90 e 92. Além disso, tomou conhecimento da determinação judicial de reavaliação daquele, conforme certidão de folhas 25, que demonstra a sua intimação por meio de um advogado. Em razão disso, não há de se falar em transgressão ao princípio do contraditório para a defesa. Em relação à avaliação, reavaliação do imóvel, não se vislumbra qualquer vício capaz de inquinar sua realização. É atribuição do oficial de justiça proceder com a avaliação do bem nos termos do artigo 870. Eu transcrevo aqui o artigo 870, que é de conhecimento de todos. A utilização do método comparativo não viola referida sistemática, vez que atende adequadamente ao cerne da apuração adequada do valor do bem objeto do processo de execução. Com efeito, conforme constou a avaliação, as folhas 131, o método comparativo direto de dados do mercado foi escolhido para avaliar o imóvel, tendo em vista que há anúncios de venda de imóveis semelhantes localizados na mesma área, capazes de formar dados consistentes para se observar a média dos preços praticados. Para a confecção da amostra comparativa, efetuei o levantamento de anúncios em sites especializados do perito, em vendas de imóveis, e selecionei imóveis com dimensões aproximadas ao imóvel em questão, localizados no bairro Lagoa Seca, na cidade de Juazeiro do Norte. Dos valores encontrados, foi efetuado o decréscimo de 10% em razão do valor anunciado. O resultado da pesquisa de mercado, conforme demonstrativo anexo, resultou na média de R$ 1.190 metro quadrado para imóveis similares. Além do mais, não houve indicação prévia de preferência de método específico, muito menos se questionou o laudo no momento posterior. Nessa perspectiva, eu trago aqui um precedente da desembargadora Fátima Loureiro, nesse sentido, está aqui presente conosco. No que pese a recorrente, afirma que a realização do ato expropriatório em relação a apenas um dos bens penhorados seja gravoso,
não traz aos autos qualquer elemento que demonstre isso, sendo imperioso o seu comportamento positivo, neste caso, com vistas a salvaguardar o postulado cooperativo e princípio da boa-fé objetiva. A propósito, o parágrafo único do artigo 805 do CPC diz que ao executado que alegar ser medida executiva mais gravosa, incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. E aí, nesse sentido, também trago precedentes aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do relator Amaury Pinto Ferreira. Cabe destacar neste ponto que existe informação nos autos, no sentido de que não houve a reavaliação do segundo imóvel penhorado, folhas 82, devido este se encontrar em município diverso, folha 134. Ora, existindo bem apto a saldar a dívida objeto da execução da própria localidade do feito, não cabe ao executado, sem justificativa plausível, pretender o alargamento da medida constritiva para outros bens, inclusive quanto pela localização deste será mais dispendiosa a realização da liquidação. De mais a mais, inexiste a ocorrência de prescrição intercorrente, porquanto a alegação de que entre a intimação e o impulsionamento da execução não decorreu 3 anos e 19 dias, não decorreu 3 anos, não induz a ocorrência de prazo fatal. A prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, inciso 3, parágrafo 1º e 4º do CPC, incide quando não são localizados bens penhoráveis ou o próprio executado, situações não presentes no feito. Transcreva aqui o artigo 921 sobre o processo de execução e a sua suspensão. De fato, a súmula 150 do STJ diz que prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação de conhecimento. No caso, devido à natureza objeto da cobrança, incide o prazo prescricional do artigo 205, parágrafo 5º, inciso 1 do Código Civil, isto é, 5 anos. Em razão disso, não há de se falar em prescrição, nem mesmo intercorrente, porque é ausente evento processual apto a levar a cabo a pretensão executória. Ante o exposto, conheço do recurso, mas para negar-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão recorrida. É como voto, presidente. Ok, eminente relator. Desembargadora Maria Fátima. Acompanho o eminente relator, ratificando assim o meu voto provisório. Eu também acompanho e proclamo o resultado. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Agora vamos ao próximo. 614, apelação 0000-302-56-2018-806-0066. Apelante Banco Bradesco S.A. Apelada Patrícia Barbosa Ferreira do Nascimento. A doutora Jaci Dias e Silva está inscrita para a sustentação oral pela parte apelada. Doutora Jaci. Bom dia, excelência. A palavra é eminente relator. Doutora Jaci, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Vossa Excelência dispensa a leitura. Vossa Excelência representa o apelado? Isso, a parte apelada. Bom, então assim, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Nós estamos aqui acolhendo, então, Vossa Excelência representa Patrícia Barbosa Ferreira do Nascimento, correto? Exato. Muito bem. Nós estamos acolhendo aqui, estamos negando provimento à apelação do Banco Bradesco. Posso ir direto para a ementa? Pode sim, excelência, agradeço. Vamos lá. Direito do consumidor, recurso de apelação, ação de reparação de dano moral e material, contrato de consórcio, violação ao dever de informação, boa-fé objetiva, falha na prestação do serviço, repetição de débito na forma simples, dano extra patrimonial, razoabilidade, sentença mantida, recurso conhecido e não provido. É o voto, presidente. Desembargadora Fátima. Acompanho o relator. Eu também acompanho e proclamo o resultado da Câmara. A unanimidade conhece o recurso e nega-lhe provimento. Idos de preferência. Só tem um, é o 6.91, apelação número 07-39-730-35-2008-06001. Apelante Edmilson Carvalho de Albuquerque Júnior, apelada
Mário Jataí de Albuquerque. O doutor Davi Vanderlei está aqui representando a parte apelada. Do desembargador Carlos é o relator. Deixa eu localizar. O doutor Davi está presente? Então, hein, Carlos? Então, o processo será julgado como demais, como já foi. Agora tem o processo que é o de pedido de vista, que fica adiado até o retorno das férias do que é a apelação número 02-562-83-2021, 806001, até o retorno das férias do eminente desembargador, que é de minha relatoria. Eu sou o juiz vistor, mas só posso trazer quando o nosso relator tiver. O processo é tirado de mesa. Na minha relatoria tem um embarque de declaração, cível no 04-37-2020, 25-2008-06001, 5001. Desembargador Carlos, embarque de declaração cível número 0179-571-22, 2019-806-001-5000. Agravo interno cível 06-33-046-83-2023, 806-000-50.000. Agravo de instrumento 06-35-557-59-2020, 806-000. Fátima, agravo de instrumento 06-38-552-74-2022, 806-000. Apelação cível 02-01-742-44-2023, 806-0029. Apelação cível 02-01-048-41-2022, 806-0084. Agravo de instrumento 06-32-150-40, 2023, 806-0000. Retirado de pauta da minha relatoria. Embarque de declaração cível número 00-85681-83, 2006, 806-001-50.000. Apelação cível número 02-80-238-11, 2022, 806-001. Desembargador Carlos Forte. Agravo interno cível número 06-33-332-61, 2023, 806-0000/50.000. Agravo de instrumentos 06-27-269-88, 2021, 806-0000. Relação cível 0144-802-22, 2018, 806-001. Relação cível 020-88-59-44, 2021, 806-001. Desembargadora Fátima, agravo de instrumento 06-31-995-37, 2023. Agravo de instrumento 06-36-374, 21, 2023, 806-000. Todos os demais processos pautados para esta sessão, que foram julgados por voto provisório, agora são considerados definitivos por unanimidade, de acordo com o voto dos eminentes relatores. Considerações finais, desembargador Carlos e desembargadora Fátima. Presidente, só o prazer de revê-los aqui conjuntamente, né, na nossa sessão de trabalho. A nossa sessão foi muito rápida hoje, mas, segundo informações da nossa secretária, doutora Kátia, a próxima, na expressão dela, vai ser punk. Então, vamos nos preparar para a próxima, que será punk. E a outra do dia 7, né? Dia 7? É dia 7. Dia 7. Antes do carnaval. Antes do carnaval. Vai ser punk vezes 2. Vai levar da segunda potência. Por quê? Porque tem muito processo. Tem mesmo? Tem e o Everardo volta. Não, o Everardo só volta depois do carnaval. Ah, ele só volta depois do carnaval? Não fez então uma vai ser cirurgia, meio punk. Meio punk. Então, bom dia para todos. Senhor presidente, parabenizá-lo mais uma vez pela presidência dos trabalhos, condução dos trabalhos, desejar um ano de trabalho abençoado para nós e agradecer a Deus por estarmos aqui hoje com saúde e dispostos a cumprir aqui a nossa missão. Um bom dia para todos. Declaro encerrada a sessão e até a próxima sessão punk, como diria o desembargador Carlos Alberto.